Olá, seja bem-vindo ao novo vídeo que eu havia prometido fazer já. Eu já fiz um vídeo ensinando como configurar o Anki para extrair o máximo de conhecimento do regimento interno. E agora, como prometido, eu vou demonstrar na prática a estratégia que eu utilizei para estudar os flashcards de regimento interno da Câmara dos Deputados, nesse vídeo em específico, né? E de uma forma que você vai conseguir reter por meio da revisão espaçada e ativa, que é a ideia do Anki, né? Tá, primeiro de tudo, quero dar algumas dicas para vocês. É o seguinte, o regimento interno ele tem um vocabulário muito específico. Então, assim, eu não entendo que é razoável você chegar direto no regimento interno sem ter visto nunca nenhuma aula, sem nunca ter lido um PDF, já chegar direto no regimento interno, porque você vai ter muita dificuldade com o vocabulário, são termos muito técnicos, muito específicos da área legislativa, mais complexos ainda do que aquela parte que a gente vê nos artigos da Constituição Federal, tá? Então, assim, recomendo, se você não tem nenhuma base no assunto, nunca estudou para um concurso legislativo, recorra a algumas videoaulas, você pode assistir na velocidade de vezes 2, você não vai perder muito tempo. Então, eu imagino que você vai perder mais tempo tentando estudar regimento interno só decorando a lei seca do que tendo uma base teórica por trás, tá? Por exemplo, se você pode chegar no título 5 do regimento, que tem os destaques. Se você não souber o que é um destaque, você vai ler aquilo ali que não vai fazer o menor sentido para você. Então, deixa eu demonstrar aqui como que eu fiz, mais ou menos. Olha só, a gente divide mais ou menos o regimento em títulos. Não, a gente divide não, né? O legislador dividiu em títulos, são 10 títulos, tá? O título 1, se você for ver assim pela quantidade de artigos, ó, são 13 artigos, do artigo 1º até o artigo 13, 127 cards. O título 2 ele é bem maior, olha, 545 cards, e assim sucessivamente, né? Então, como que eu recomendo você fazer essa divisão? No primeiro dia, você vai pegar e vai ler todo o título 1, o regimento interno, lei seca mesmo. E aí você vai esperar o dia seguinte, 2 dias, até 3 dias depois, e aí você vai fazer os flashcards relativos ao título 1. Por quê? Se você ler agora, a Câmara dos Deputados, com sede na capital federal, funciona no Palácio do Congresso Nacional. Se o primeiro flashcard aqui do título 1 for a sede da Câmara dos Deputados é em Brasília, você marcaria certo? Dependendo de como vier a questão, eu marcaria errado. Eu não confrontaria a literalidade do artigo 1º aqui do regimento interno, tá? Vai depender muito de como vem a questão também. Tudo é relativo. O examinador pode estar buscando a pegadinha em outra parte. Porque tem a disposição na Constituição Federal de que Brasília é a capital federal. Então, se você for conjugar essas duas informações, Brasília é a sede da Câmara dos Deputados, dependendo da questão, pode ser. Mas tem esse porém aqui. O título 2 eu recomendaria você dividir a leitura em 2 dias. Então, no primeiro dia você leu o título 1 inteiro, são poucos artigos, que dá 8, 9 páginas apenas. O título 2 eu dividiria em 2 dias. Então, você no segundo dia lê até o artigo... Depois eu posso até fazer uma recomendação aqui para vocês, mas eu confesso que eu não fiz ainda. Tá, em 2 dias. E aí, no terceiro dia, você vai ler o título 2 e faz os flashcards do título 1. Eu acho muito mais vantajoso, porque já deu tempo de você perder aquela memória mais recente e realmente você só vai lembrar daquilo que você conseguir buscar de forma ativa na sua memória, né? E aí, no quarto dia, você vai ler o título 3 inteiro e fazer pelo menos metade dos flashcards do título 2. Por que eu não recomendo fazer todos? 545 cards em um dia pode parecer pouco aqui, mas na hora que você está vendo a matéria pela primeira vez e é um título um pouco mais maçante, porque ele é muito extenso, e assim, enfim, não recomendo você fazer os 545 cards, eu recomendo quebrar pelo menos em 2 dias. Então, no terceiro dia você vai fazer os flashcards do título 1. No quinto dia você vai fazer 270 cards do título 2.
Perdi as contas já. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Vai dosando para não ficar muito maçante, até porque você tem várias outras disciplinas para estudar também, que também são importantes. Mas se você fizer essa recomendação que eu estou te dando aqui, em coisa de 250 cards por dia, você pegando as revisões, em coisa de 15 a 20 dias você já vai ter passado por todos esses 2.055 cards do regimento interno. Então, assim, se você for considerar que nós temos aí no mínimo 6, 7 meses para a prova, se você for passar os cards, todos os cards de regimento interno a cada 20, 25 dias no máximo, você vai ter revisado até o dia da prova aproximadamente 8 a 9 vezes. Só adiante, fora o que a leitura de lei seca que você vai realizar também, fora eventuais PDFs que você leia, videoaulas que você assista. Então, assim, gente, tem que chegar dominando cada pedacinho desse regimento interno, tá? Não subestime nenhum assunto, não recomendo. Na minha prova caiu a questão sobre a Bíblia, perguntando se era obrigatório ter a Bíblia Sagrada em cima da mesa, né? E a resposta correta é que sim, é obrigatório, porque existe um artigo no regimento interno que diz que é obrigatório. Por mais que o Brasil seja um estado laico, tem esse dispositivo lá, e caiu na minha prova, eu acertei porque estava preparado, não subestimei nenhum assunto, deu certo. Então tá, então vamos lá começar aqui na leitura do título 1. Vou fazer aqui, estudando com vocês, né? Da mesma forma que eu fiz em 2023, deu certo para mim e eu tenho certeza que vai dar certo para você também, e você vai chegar dominando o regimento interno no dia da sua prova e não vai ter nenhum problema. E o problema que você eventualmente tiver, todo mundo vai ter, que foi o caso da prova de 2023 também. Mas enfim, vamos lá. Não recomendo, primeiro de tudo, perder muito tempo com grifos, tá? Grifo é só o básico, gente. Só o básico do básico do básico. Tá bom? Então vamos lá. A Câmara dos Deputados, com sede na capital federal, isso aqui pode grifar, gente, porque isso aqui pode ser um peguinha de prova, funciona no Palácio do Congresso Nacional. Por que eu digo isso? Na capital federal, eu estou gravando esse vídeo, que acabou de passar de meia-noite, dia 12 de novembro de 2025, tá? Dia 10 de novembro começou a COP30 lá em Belém. E eu vi uma notícia de que a capital federal ela foi transferida temporariamente, durante a COP30, né, para o município de Belém. Então, a capital federal hoje não é Brasília, mas sim Belém. Então, se falar que a capital é Brasília hoje, tá certo? Não, a gente está errado. Então, se apegue à literalidade, porque é nela que a maioria das vezes o examinador vai cobrar, principalmente se a banca for FGG é lindo, né? FGV ou FCC. O CESP ele pode até fazer umas construções um pouco mais elaboradas. Vai depender muito da banca, do concurso, né? Tá, vamos lá continuar. Havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara poderá, por deliberação da mesa, ad referendo da maioria absoluta. Essa questão de quórum eu acho importante também você, pelo menos os principais, né? Reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional, tá? Então, a mesa decide e o plenário da Câmara, que ele não fala a palavra plenário, mas é o plenário, a maioria absoluta dos deputados, são 257 atualmente, né? Então, 257 deputados precisam confirmar, referendar essa deliberação da mesa, tá? Prossigamos. A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias. As ordinárias de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Extraordinárias quando com este caráter for convocado o Congresso Nacional. Ou seja, mais uma informação aqui relevante que às vezes não é tão óbvio, né? A Câmara não pode ser convocada extraordinariamente, em uma sessão legislativa extraordinária sozinha. Nem o Senado Federal, sempre será convocado o Congresso Nacional. Tá? E assim, tem uma confusão que muita gente faz quando está começando a estudar regimento interno, porque dentro de uma sessão legislativa ordinária pode haver tanto sessões ordinárias quanto sessões extraordinárias. Os nomes são iguais, né? Mas são conceitos bem distantes. Sessão legislativa ordinária
é todo o período que está aqui nesse intervalo. 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. O que não tiver nesse período é recesso parlamentar, tá? Extraordinárias, quando o Congresso Nacional for convocado. Ele pode ser convocado durante o recesso parlamentar. Então vamos lá. As reuniões marcadas para as datas a que se refere o inciso 1 serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Bastante intuitivo, cai no domingo, dia 2 de fevereiro, a sessão legislativa ordinária vai começar no dia 3 de fevereiro. A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. São dois tipos de sessão preparatória. Na primeira sessão legislativa, ocorre primeiro a sessão preparatória de posse dos deputados diplomados e a segunda sessão preparatória será de eleição da mesa. Não confundir com o regimento do Senado, lá é diferente. Quem já estudou o regimento do Senado, mas se você nunca viu, não se preocupe. Então, e na terceira sessão legislativa, não tem sessão preparatória de posse, evidentemente, porque eles tomam posse no início da legislatura, mas tem a eleição da mesa novamente. A mesa é eleita para um mandato de 2 anos. Então tá, vamos lá. A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho, enquanto não for aprovada a LDO pelo Congresso Nacional. Não aprovou a LDO, não tem recesso, tá? Ignora a prática, gente. Prática não cai na sua prova. Quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados somente deliberará sobre matéria objeto da convocação. Isso aqui, salvo engano, tem na resolução de medida provisória do Congresso Nacional, né, que é a número 1 de 2002, e também na Constituição Federal, que tem uma exceção muito importante em relação a esse assunto aqui. Vou tocar aqui no assunto só para você lembrar. Se tiver medida provisória vigente, ela é incluída em pauta automaticamente, tá? Das sessões preparatórias. O candidato diplomado deputado federal. A diplomação é uma formalidade que ocorre pouco tempo depois da eleição, em que a Justiça Eleitoral ela entrega um diploma para o deputado federal para dizer que a eleição dele foi válida, né? Deverá apresentar à mesa, pessoalmente ou por intermédio do seu partido, até o dia 31 de janeiro do ano de instalação de cada legislatura, ou seja, até a véspera da posse, né? 31 de janeiro. O diploma é expedido pela Justiça Eleitoral, evidentemente, juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar, legenda partidária e unidade de federação de que proceda a representação. Tá, então, pode ser por intermédio do seu partido, tá? O nome parlamentar compor-se-á, salvo quando, a juízo do presidente, devam ser evitadas confusões, apenas de 2 elementos. Um prenome ou nome, 2 nomes ou 2 prenomes. Leva isso para a prova também, esquece a prática. Caberá à Secretaria-Geral da Mesa organizar a relação dos deputados diplomados que deverá estar concluída antes da instalação da sessão da posse. Ok? A relação será feita por Estado, Distrito Federal e Território, de norte a sul, na ordem geográfica das capitais. Em cada unidade federativa, na sucessão alfabética dos nomes parlamentares com as respectivas legendas partidárias. Esse artigo ele é meio esquisito, mas como é que ele funciona? A ordem de apresentação dos parlamentares será feita de norte a sul, ou seja, vai começar lá no Amapá, vai ser o primeiro estado, e dentro dos deputados que são do estado do Amapá, o nome deles virá em ordem alfabética. Mas, enfim, é só para título de curiosidade, sei lá, vai que isso vai ser cobrado na prova. Tem que ser de acordo com a posição geográfica das capitais. Então pode ser que um estado esteja mais ao norte do que o outro, mas a capital daquele estado esteja mais ao norte do que a capital do... Enfim, dá para imaginar uma situação de pegadinha aí numa prova, né? Isso não é muito importante não, gente, mas já está aqui mesmo. Olha, esse aqui é muito importante. No dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os deputados diplomados, deputados federais, os candidatos diplomados, deputados federais, reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Câmara dos Deputados. Ok, então aqui ele não abre margem igual ao início da sessão legislativa ordinária, tá? Lá fala que será no dia 2 de fevereiro, porém pode jogar para o primeiro dia útil subsequente se recair em feriado ou final de semana, né?
Nesse caso aqui, a primeira sessão preparatória não tem flexibilidade. Vai ser no dia 1º de fevereiro. Seja sábado, seja domingo. Feriado não vai ser porque não existe feriado nessa data ainda, né? Vai que quando você estiver assistindo isso aqui, inventem um feriado no dia 1º de fevereiro. Mas não é o caso. Então, os deputados se reunirão no dia 1º de fevereiro, independentemente de que dia da semana esse aqui caia, tá? Isso aqui só no primeiro ano de cada legislatura. No terceiro ano vocês vão ver que é a partir de 1º de fevereiro, por deliberação do presidente. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, se reeleito deputado, e na sua falta o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Isso aqui você vai ver muito no regimento interno. Ele prestigia aqueles deputados mais antigos, né? Mais antigos é diferente de mais idoso. Você pode ter um deputado que é mais velho, mais idoso em idade, mas pode ser que ele esteja no primeiro, no segundo mandato. E aí você pode pegar um deputado bem mais jovem, mas que está no seu terceiro, quarto mandato. Então, o deputado que tem mais mandatos, ele vai ter precedência em relação a essa regra, tá? Aberta a sessão, o presidente convidará 4 deputados de preferência de partidos diferentes para servirem de secretários e proclamará os nomes dos deputados diplomados, constante da relação a que se refere o artigo anterior. Examinadas e decididas pelo presidente as reclamações atinentes à relação nominal dos deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados. De pé, todos presentes, o presidente proferirá a seguinte declaração. Aí tem uma frase que é falada aqui, todo mundo tem que falar de pé, tá? Parágrafo 4º. O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados. O compromissante não poderá apresentar no ato declaração oral ou escrita nem ser empossado através de procurador. Então você vê que é uma diferença muito importante. Apresentar o diploma expedido pela Justiça Eleitoral pode ser feito por procuração, mas a posse não. O deputado empossado posteriormente prestará o compromisso em sessão e junto à mesa, exceto durante o período de recesso do Congresso Nacional, quando fará perante o presidente da respectiva casa, né? No caso aqui da Câmara. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período a requerimento do interessado, contado da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura, 1º de fevereiro da primeira sessão legislativa da legislatura, da diplomação se eleito deputado durante a legislatura, se por algum motivo vagar um cargo de deputado federal e a legenda partidária não tiver nenhum suplente, pode haver uma nova eleição e a partir dessa nova diplomação é que será contado o prazo para posse do deputado. Da ocorrência do fato que a ensejar por convocação do presidente. Aqui pode ser da ocorrência do fato que a ensejar. Enfermidade ou força maior, né? O deputado pode ficar doente, né? Então, enfim. Nas hipóteses excepcionais de que trata o parágrafo 6º desse artigo, poderá o presidente, mediante requerimento da parte interessada, colher o compromisso de posse por meio de videoconferência. Durante a sessão preparatória, ou no mesmo dia de sua realização, nesse caso, acompanhado do ato pela Secretaria-Geral da Mesa, que lavrará o respectivo termo. Nos casos de licença gestante, o requerimento referido no parágrafo 6º-A deste artigo, devidamente acompanhado da declaração de parto em período inferior a 120 dias, assegurará o direito à posse virtual à parlamentar diplomada. Ou seja, ela tem que estar dentro dos 120 dias da licença gestante para poder ter direito à posse virtual. Tendo prestado o compromisso uma vez, fica o suplente de deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, bem como o deputado ao reassumir o seu lugar, sendo na sua volta ao exercício do mandato comunicado à casa pelo presidente. Então, o deputado que está ali sendo ministro, sendo secretário de Estado de capital, quando ele volta, ele não precisa toda vez ficar fazendo aquela solenidade, né, aquele compromisso. O presidente apenas faz o comunicado ali durante uma sessão. Não se considera investido no mandato de deputado federal quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais.
O presidente fará publicar no DCD, no dia seguinte, a relação dos deputados investidos dos mandatos, organizada de acordo com os critérios fixados no parágrafo 3º do artigo 3º, que é aquela de norte a sul, na ordem geográfica das capitais, em cada estado, na ordem alfabética dos nomes, da eleição da mesa. Na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa, ou seja, a primeira sessão legislativa, que vai começar ali no começo da legislatura, no dia 1º de fevereiro do primeiro ano, vai haver a posse, a primeira sessão preparatória. A segunda sessão preparatória será a eleição da mesa, sempre que possível, sob a direção da mesa da sessão anterior. Qual que é a sessão anterior? É a sessão preparatória da posse. Então, sempre que possível, não é obrigatório. Realizar-se-á a eleição do presidente, dos demais membros da mesa e dos suplentes dos secretários, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O Supremo Tribunal Federal já tem um posicionamento aqui bastante pacificado, que se você trocar de legislatura, isso não fere essa regra, tá? Por exemplo, isso aconteceu com o Rodrigo Maia, com o Arthur Lira, provavelmente deve acontecer com o Hugo Mota. Daí para trás eu não conhecia muito a história da Câmara dos Deputados, vou confessar. Mas, por exemplo, nós vamos ter eleição em 2026, então se o deputado que for presidente da Câmara em 2026, ele se reeleger em 2026 para o mandato, para começar na legislatura de 2027, tá certo, estou fazendo as contas de cabeça aqui, ele pode se recandidatar para o mesmo cargo sim, tá? Legislaturas diferentes, de acordo com o princípio da unidade da legislatura, são coisas independentes. Então, ele pode se reeleger desde que em legislaturas diferentes. Tá aqui. Eu achava que isso não estava expresso no regimento. Enfim, perdi tempo aqui, né? Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Perdi tempo, gastei o meu latim à toa. Enquanto não for escolhido o presidente, não se procederá à apuração dos demais cargos. É evidente, né, gente? Porque quando o presidente for eleito, ele assume a presidência da sessão imediatamente. Então, enquanto não resolver a eleição do presidente, os outros cargos não vão ter apuração elaborada. No terceiro ano de cada legislatura, em data e hora previamente designadas pelo presidente, antes de inaugurada a sessão legislativa e sob a direção da mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição do presidente e dos demais membros da mesa e dos suplentes de secretários. Enquanto não for eleito o novo presidente, dirigirá os trabalhos da Câmara dos Deputados à mesa da sessão legislativa anterior. A eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigindo maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio, primeiro turno, né? E em maioria simples em segundo escrutínio, presente a maioria dos deputados absoluta, né? Maioria absoluta, muito importante. Tem que ter o quórum. Claro, o plenário esse dia vai estar lotado, né? Ninguém falta nesse dia, todo mundo quer votar ali. Observadas as seguintes exigências e formalidades. Gente, eu não vou ler isso daqui, porque eu acho irrelevante. Isso aqui provavelmente também não está nos flashcards. Pode ser que esteja um ou outro, mas isso aqui é muito específico, muita regrinha. Eu falo para não subestimar nada, mas eu acho que não compensa. Claro, você vai ler uma vez, mas não precisa dar muita importância para isso. No caso de avaria do sistema eletrônico de votação, far-se a eleição por cédulas. Isso aqui eu acho que é tudo que você precisa saber. Se der problema no sistema eletrônico, a eleição vai ser por cédulas. Tá, vamos lá para o artigo 8º. Na composição da mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos que, de acordo com o mesmo princípio, lhes caiba prover, sem prejuízo de candidaturas avulsas oriundas das mesmas bancadas, observadas as seguintes regras. A escolha será feita na forma prevista do estatuto de cada partido ou conforme estabelecer a própria bancada, e ainda segundo expuser o ato de criação do bloco parlamentar. Em caso de omissão ou se a representação não fizer a indicação, caberá ao respectivo líder fazê-la. O resultado da eleição, você vai ver que durante o regimento o líder ele tem muito poder, tá? A gente tem muita atribuição, é muito importante esse status, esse cargo de líder
dentro da Câmara dos Deputados, seja líder de partido, seja líder de bloco, tá bom? Então pode ser líder do governo, líder da oposição, da maioria, da minoria, tá? O resultado da eleição ou escolha constará de ato ou documento hábil a ser enviado de imediato ao presidente da Câmara para publicação. Independentemente do disposto nos incisos anteriores, qualquer deputado poderá concorrer aos cargos da mesa que couber a sua representação, mediante comunicação por escrito ao presidente da Câmara, sendo assegurado o tratamento conferido aos demais candidatos. Ok. Vamos seguir. Salvo a composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos da mesa facial por escolha das lideranças, da maior para de menor representação, conforme o número de cargos que correspondem a cada uma delas. Se até 30 de novembro do segundo ano de mandato verificar-se qualquer vaga na mesa, ou seja, tem que ser até 30 de novembro do segundo ano, já está quase acabando aqui o mandato, né? Será ela preenchida mediante eleição, dentro de 5 sessões. Prazo, né? Prazo, a gente sempre fica naquela, né? Será que vamos trocar ali aquele prazo? A gente não pode vacilar. Observadas as disposições do artigo precedente. Ocorrida a vacância depois dessa data, a mesa designará um dos membros titulares para responder pelo cargo. Então, segundo ano do mandato, até 30 de novembro, eleição. Se for após 30 de novembro, ou seja, a partir de 1º de dezembro até dia 31 de janeiro, né? Aí a mesa designa um dos membros titulares. Considerando que vai ter recesso ali a partir do dia 22 de dezembro, esse membro titular que vai ocupar ali interinamente esse cargo vai ficar pouquíssimo tempo, né? Coisa de 20 dias aproximadamente, em exercício de fato, né? Porque durante o recesso não tem sessão, em regra também, né? Pode ter sessão legislativa extraordinária. É assegurada a participação de um membro da minoria na mesa, gente, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar. Porém, gente, a minoria, a gente tem que tomar cuidado para não confundir o conceito de minoria com bancadas minoritárias. Esses dois termos existem no regimento, também no regimento comum, mas minoria não é um partido pequeno. Daqui a pouco vai ter o conceito de minoria, mas se não me falha a memória, ele vai ser o maior partido que discorde ideologicamente da maioria. Então, é um partido grande. Atualmente, nessa 57ª legislatura, o partido que representa a minoria no Congresso, na Câmara, é o PL, Partido Liberal. Eles começaram a legislatura com 99, já perderam vários deputados para outros partidos, mas eles são a minoria, tá? Um partido muito grande. As vagas de cada partido ou bloco parlamentar na composição da mesa serão definidas com base no número de candidatos eleitos pela respectiva agremiação, na conformidade do resultado final das eleições proclamado pela Justiça Eleitoral, desconsideradas as mudanças de filiação partidária posteriores a esse ato. Como eu usei o exemplo do PL, se ele foi o resultado da eleição, se eles tinham 99 deputados, então a composição da mesa vai ser observada essa proporcionalidade, independente se o PL perdeu ou ganhou deputados durante a legislatura. Que eu me lembro, já perdeu 5 já. Enfim, vamos lá. Em caso de mudança de legenda partidária, o membro da mesa perderá automaticamente o cargo que ocupa na mesa, né? Claro. Aplicando-se para preenchimento da vaga o disposto no parágrafo 2º desse artigo, que é aquela regra do até o 30 de novembro, né? Então, claro, a vaga é do partido, né? Do bloco parlamentar. Então, se ele saiu daquela legenda partidária, nada mais justo que ele perder automaticamente esse cargo, tá? Vai perder a vaga na mesa. Dos líderes. Os líderes são agrupados, os deputados são agrupados por representações partidárias ou de blocos parlamentares, cabendo-lhes escolha do líder quando a representação atender os requisitos estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Essa foi uma questão de direito constitucional que caiu na minha prova e eu errei, gente. Caiu a regra de transição de PEC, foi bem pesada a questão. A prova de direito constitucional, no geral, foi bem pesada. Mas tem que ter a cláusula de barreira. Dá uma lida lá no artigo 17, parágrafo 3º, tem as regras lá. O partido tem que ter representação em tantos estados, tem que ter uma quantidade mínima de votos também. Eu nem lembro mais, mas vai lá que você vai lembrar rapidinho.
Cada líder poderá indicar vice-líderes na proporção de 1 por 4 deputados ou fração, que constituam sua representação, facultada a designação de um como primeiro vice-líder. Então, se o partido tem, vamos supor, 28 deputados, o líder poderá indicar até 7 vice-líderes, porque 28 dividido por 4 dá 7, então ele poderá indicar até essa quantidade de vice-líderes, e um deles pode ser designado como primeiro vice-líder. A escolha do líder será comunicada à mesa no início de cada legislatura ou após a criação de bloco parlamentar, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação. Esse parágrafo terceiro eu acho muito importante. Eu faria um peguinho sobre isso se eu fosse um examinador. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação. Ou seja, o líder pode ser líder durante a legislatura inteira, durante os 4 anos. Acabou a legislatura, uma nova indicação do líder. Pelo partido ali, pela legenda partidária, tá? Ou seja, o líder não tem mandato. Ele fica em exercício ali na liderança até que nova indicação seja realizada pelo seu partido. O partido que não atenda o disposto no caput desse artigo, a cláusula de barreira, né, não terá liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a posição do partido no momento da votação de proposições, ou para fazer uso da palavra uma vez por semana por 5 minutos, durante o período destinado às comunicações de liderança. O partido que não tem líder, ele tem só um representante, tá? Atualmente, alguns partidos bem pequenos estão nessa situação. Um exemplo é o Partido Novo, que tem coisa de 5 ou 6 deputados. Então, eles não têm líder, mas tem um representante e ele pode usar a palavra durante a comunicação de lideranças uma vez por semana durante 5 minutos. E também, nas orientações de bancada, os partidos também têm ali 1 minuto para orientar, né, a sua bancada se naquela votação específica vai votar sim ou não para determinada proposição. Os líderes e vice-líderes não poderão integrar a mesa. Ok, regra bacana, boa de cair em prova também. O quantitativo mínimo de vice-líderes no parágrafo 1º será calculado com base no resultado final das eleições para a Câmara dos Deputados, proclamado pelo TSE. Ok. Ou seja, partido que eventualmente perca deputados, então, não vai ter que diminuir a quantidade de vice-líderes por esse motivo. O líder, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas: fazer uso da palavra nos termos do artigo 66, parágrafos 1º e 3º, inscrever membros da bancada para o horário destinado às comunicações parlamentares, participar pessoalmente ou por intermédio dos seus vice-líderes dos trabalhos de qualquer comissão de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação desta. Então não pode votar, né? Evidente, ele não é membro daquela comissão, mas ele pode encaminhar a votação. Isso aqui, encaminhamento de votação, também é um conceito muito importante, que vai ver lá pelo título 5º, título 6º título 5 ou título 6 do regimento, tá? É bem mais avançado esse termo aqui. Encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar sua bancada por tempo não superior a 1 minuto. Orientação de bancada, 1 minuto. Registrar os candidatos do partido ou bloco parlamentar para concorrer aos cargos da mesa. Nós já lemos isso pouco tempo atrás. Indicar à mesa os membros da bancada para compor as comissões e a qualquer tempo substituí-los. Então, quem faz a indicação dos membros que vão compor as comissões, sejam as permanentes, sejam as temporárias, é a atribuição do líder, tá? O presidente da República poderá indicar deputado para exercer a liderança de governo, ou seja, a liderança do governo não tem uma bancada, mas vai ali representar o chefe do Poder Executivo, né? Composta de líder e 20 vice-líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos 1, 3 e 4. É importante memorizar quais são as atribuições que um líder de governo vai possuir. Isso aqui, se eu não me engano, vai valer também para o líder da oposição, da maioria e da minoria, tá? E essas atribuições, né? Não essa questão de 20 vice-líderes. Isso aqui muda de acordo com a liderança. Aqui, falei.
A liderança da minoria será composta de líder e de 9 vice-líderes, com as prerrogativas nos incisos 1 e 3 e 4 do artigo 10. É a mesma coisa, só que ao invés de 20 vice-líderes, são só 9. O líder de que trata este artigo será indicado pela representação considerada a minoria. Ok. Os 9 vice-líderes serão indicados pelo líder da minoria, a que se refere o parágrafo 1º, dentre os partidos que, em relação ao governo, expressem posição contrária à da maioria. Ou seja, tem que fazer oposição à maioria. Então, se a maioria for governo, a minoria será oposição. Se a maioria for oposição, a minoria será governo. Aplica-se o disposto neste artigo sem prejuízo das prerrogativas do líder e vice-líderes do partido do bloco parlamentar, considerado minoria conforme o artigo 13. Ok. Dos blocos parlamentares da maioria e da minoria. A representação de 2 ou mais partidos por deliberação das respectivas bancadas poderão constituir bloco parlamentar sob liderança comum. Então, pelo menos 2 partidos, né? Eles se juntam para formar um bloco parlamentar. E aí, sob liderança comum, nós vamos ver que os líderes, eles deixam de possuir as prerrogativas de liderança. Vão ter que escolher somente um líder para exercer o papel de liderança naquele bloco parlamentar. Então, se você junta o partido A com o partido B, cada um, antes tinha um líder, se ele cumpre a cláusula de barreira, né? Quando se juntam, os dois perdem a liderança e o bloco parlamentar vai precisar indicar por maioria absoluta dos integrantes quem vai ser o líder. O bloco parlamentar terá no que couber o tratamento dispensado por regimento às organizações partidárias com representação na Casa. As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais. Foi o que eu falei. Se juntou em bloco, os líderes daqueles respectivos partidos, eles perdem as prerrogativas e as atribuições. Eles vão ter que escolher um líder para representar aquele bloco como um todo. Não será admitida a formação de bloco parlamentar composto de menos 3/100 dos membros da Casa. 3% de 513 vai dar 5, 10, 15, acho que se eu não me engano 16 membros. Deixa eu fazer essa conta aqui agora. A essa hora, meia-noite e 40, eu não estou confiando muito no meu taco de fazer essa conta de cabeça não. 15,39, vamos ver se ele manda desprezar a fração. Menos 3/100 dos membros da Casa. Não, então não despreza a fração. Então tem que ter no mínimo 16 parlamentares, um bloco parlamentar, ok? Se o desligamento de uma bancada implicar a perda do quórum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o bloco parlamentar. Vamos supor que um bloco parlamentar era composto apenas de 16 deputados. Se um sair, é obrigatório extinguir o bloco, tá? O bloco parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores ser apresentados à mesa para registro e publicação. Gente, acabou a legislatura, zera tudo. A única coisa que fica praticamente são as comissões permanentes, mas mesmo assim os deputados que forem reeleitos precisam se candidatar de novo a presidente, vice-presidente, enfim. A agremiação que integrava bloco parlamentar dissolvido ou a que dele se desvincular não poderá constituir ou integrar outro na mesma sessão legislativa. Então, cuidado, gente. Isso aqui falar que não pode na mesma legislatura vai estar errado, tá? A agremiação que integrava bloco parlamentar. Ele gosta de inventar a palavra, mas que é o partido, né? Então, se um partido ele se desliga de um bloco parlamentar agora em 2025, ele não pode, ainda em 2025, até 31 de janeiro de 2026, constituir outro bloco, tá? Tem que esperar começar a nova sessão legislativa ordinária, que vai começar lá no dia 2 de fevereiro. A agremiação integrante de bloco parlamentar não poderá fazer parte de outro concomitantemente. Isso aqui parece até piada, né? Mas aquela coisa, você tem placa, tem história, né? Alguém deve ter tentado em algum momento participar de 2 blocos ao mesmo tempo, e aí o legislador teve que colocar essa regra aqui no regimento. Para efeito que dispõe o parágrafo 4º do artigo 8º e o artigo 26 deste regimento, a formação do bloco deverá ser comunicada à mesa até o dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, com relação às comissões, e ao primeiro
biênio de mandato da mesa, até o 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura com relação ao segundo biênio de mandato da mesa. Ok, então os blocos parlamentares precisam ser comunicados à mesa, né? Até o dia 1º de fevereiro, seja da primeira ou da terceira sessão legislativa, para fins de composição das comissões. Tem um outro artigo que ele fala contrariamente a isso, tá? Tá, vamos deixar esse assunto mais para frente. Agora vamos dar continuidade aqui. Constitui a maioria o partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa. Isso aqui é praticamente impossível de acontecer, pelo menos como partido, né? Como bloco pode ser que aconteça, mas como partido, um partido só ter 257 deputados é inimaginável. Considerando-se minoria, a representação imediatamente inferior, que em relação ao governo expressa posição diversa da maioria. Então vai ser o maior partido menor que a maioria. Ou, na verdade, a minoria pode ser um partido maior que a maioria também, né? Eu já tinha explicado esse assunto atrás, então fica com aquela explicação que está bem alinhada. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, nossa, que dificuldade, assume as funções regimentares e constitucionais da maioria o partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes. Precisava só colocar isso aqui, né? Porque se você tem o maior número de representantes, você vai ser a maioria de qualquer jeito. Se você tiver a maioria absoluta, consequentemente você vai ter a maior quantidade de representantes ali na Câmara. Isso aqui é resolução relativamente nova de 2023, que instituiu a bancada negra. É composta de parlamentares negros e negras, é constituída de uma coordenação geral e 3 vice-coordenadorias. As vice-coordenadorias terão designação de primeiro, segundo e terceiro, e nessa ordem substituirão a coordenação geral em caso de impedimentos ou ausências do titular. A eleição da coordenação geral e das respectivas vice-coordenadorias ocorrerá no dia 20 de novembro de cada sessão legislativa. Olha essa data aqui, hein, gente? Feriado que até pouco tempo atrás era feriado só em alguns estados, em São Paulo, por exemplo, agora é feriado nacional. É Dia da Consciência Negra, né? Então é uma data fácil de memorizar, pode ser que caia na prova, porque é uma novidade. Quando foi a prova em 2023, nós tínhamos certeza que isso ia cair, mas acabou não caindo, mas enfim, esteja preparado. E far-se-á em votação por escrutínio secreto, exigida a maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio. É a mesma regra da eleição da mesa, né? Porém, a eleição é feita somente pelos parlamentares negros e negras, não participam todos os deputados, tá? Para fins dispostos nesse artigo, será considerada a autodeclaração racial lançada no formulário do registro de candidatura da eleição geral que precede o início da legislatura. Então, todas aquelas pessoas que se declaram pretas ou pardas comporão, consequentemente, a bancada negra, tá? Agora, o último artigo, 13b, compete à bancada negra, além de zelar pela participação de seus deputados e deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara dos Deputados, participar com os líderes das reuniões convocadas pelo presidente da Câmara com direito à voz e voto. Usar a palavra pessoalmente por delegação durante o período destinado às comunicações de liderança por 5 minutos semanalmente. É basicamente a mesma regra para aquele representante de partido, né? Quando o partido não tem liderança, porque não atingiu a cláusula de barreira, ele também tem esse direito. Durante as comunicações de liderança, uma vez por 5 minutos a cada semana, para dar expressão à posição dos parlamentares negros e negras da Casa quanto à votação de proposições e conhecimento de ações de interesse da bancada negra, evidentemente. Ok, gente, essa foi a leitura do título 1, e na sequência eu vou fazer os flashcards, vou dar só uma pausa para tomar uma água, coisa rapidinho, eu vou cortar aqui o vídeo, você nem vai perceber, ok? Pronto, de volta aqui. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui os flashcards. Vou deixar aqui o regimento aberto também, né? Claro, para eventual consulta. Gente, são mais de 2.055 cards, tá? Isso aqui cobre todo o regimento interno.
até muitas das vezes até a gente peca pelo excesso, tá? Mas é pra não deixar você desamparado em nenhum assunto no dia da sua prova, tá? Principalmente se a prova discursiva vier sobre conhecimentos específicos novamente, então grande chance terá de ser sobre regimento interno. E não dá pra subestimar nada aqui, tá bom? São 2.055 cards. Igual eu falei no início do vídeo, separa, porque assim, pra mim já foi um pouco... tudo bem que eu tô sem ritmo de estudo também, né? Mas já foi um pouco desgastante fazer a leitura desse título primeiro, título 1. Então, divide isso aqui. Esse título 2 é muito maçante, mas é muito importante também. O título 3 dá para fazer em um dia só. Ele é um pouco mais tranquilo de entender. O título 4 também é bem tranquilo. O título 5 é mais complexo, divide em duas também. As matérias sujeitas a disposições especiais também é bem bacana esse título aqui. Então, dá para fazer em um dia só. E aqui você pode mesclar, ó. Não faz só um dia do título 7, é muito pouco. Você junta pelo menos, dá para juntar os 4, para falar a verdade. Ó. Juntar os 4 aqui não dá 250 cards, tá? Tem os extras aqui também, ó. Autorizações regimentais de 2024, 2025, competências dos órgãos da Câmara. Isso aqui é ouro puro, tá, gente? Isso daqui ele vai trazer diversas competências e você vai ter que recordar, vai ter que lembrar qual que é o órgão competente ali, se é a primeira secretaria, se é o presidente, se é a mesa, se é o plenário, enfim, tem as outras. Tudo, gente, isso aqui é muito importante. Competência cai em 100% das provas, principalmente do legislativo, tá? E questões de regimento interno das provas de 2023. Olha só, gente, 43 questões, é muita coisa. Isso daqui eu acho que você não acha em lugar nenhum, assim, você só vai achar no TEC concursos e no que concursos, tá? Então, vamos começar. Gente, tem 2 anos que eu não estudo regimento interno, por mais que eu tenha me dedicado o máximo para elaborar os flashcards ou para revisar os flashcards elaborados pela Júlia, pela Camila. Eventualmente vou errar um card aqui, não me crucifiquem. Quando eu precisar acertar, eu acertei, tá? Então, vamos lá. Assim, aqui está separado por temas, né? Mas assim, isso aqui é mais para organização. Não recomendo você fazer, por exemplo, só os cards dos líderes, ou então fazer só os cards dos blocos parlamentares. Você clica aqui ó, no título 1 e estudar agora. São 127 cards em ordem aleatória que vão aparecer. E isso vai te forçar a lembrar de forma ativa o conteúdo desses flashcards, tá? Então vamos lá. A primeira data do segundo período da sessão legislativa ordinária. Então, vai ser de 1º de agosto até 22 de dezembro, né? Segundo período. Então, 1º de agosto a 22 de dezembro, mole essa. Aqui tá diferente da configuração que eu fiz no último vídeo. Aqui eu colocaria 1 hora. Aliás, eu coloquei 1 hora. Aqui, se eu não me engano, eu coloquei no difícil, eu coloquei 2 dias. No bom, 3 dias. E no fácil, 5 dias, que é mais ou menos o que está aqui. Então, volta lá no outro vídeo, configura direitinho o Anki para você não perder tempo e explorar o máximo dessa ferramenta que é espetacular. Então vamos, essa aqui eu achei fácil. Requisito das eleições dos membros da mesa, são 5. Cara, isso aqui vai ser muito difícil. Requisito de eleição dos membros da mesa, eu não vou lembrar de cabeça aqui. Então vamos logo pegar a resposta. Requisito tem que ser do partido que faz jus, né? Aquela vaga. Não pode ser líder ou vice-líder, mas eu imagino que isso não seja um requisito. Tentando puxar de memória aqui, mas realmente difícil. Não vou perder tempo não. Tá, votação por escrutínio secreto. Não é ostensivo, isso é muito importante. Sistema eletrônico, também muito importante. Maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio, maioria simples em segundo escrutínio, presença da maioria absoluta dos deputados. Então, ok, o escrutínio ele tem que ser secreto, por sistema eletrônico. Para se eleger em primeiro turno, tem que ter maioria absoluta. Em segundo
turnos em segundo escrutínio. Maioria simples, desde que presente a maioria absoluta dos deputados. Ok, essa eu achei... Eu errei, né? Então eu colocarei aqui no de novo para ver esse card daqui a 1 hora. Então vamos respeitar aqui a... Não vou colocar de... Vou colocar pelo menos um bom aqui, né? Vou colocar de novo mesmo. Data que os candidatos diplomados deputados federais reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Câmara dos Deputados. Então vai ser no dia 1º de fevereiro, né, gente? Essa aqui é para não zerar o primeiro ano de cada legislatura. Faltou complementar, né? Mas tudo bem. Foi fácil. O que ocorre se nenhum candidato alcançar maioria absoluta no primeiro escrutínio? Faz-se segundo escrutínio com os 2 mais votados, né? Realize-se um segundo escrutínio com os 2 mais votados. Fácil também, né? Na composição da mesa, será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares, né? Esse aqui é um card de ocultação, que é bom também, gente. É bom mesclar. Nós mesclamos bastante, tem bastante carga de ocultação. Não acho que seja uma estratégia para você estudar flashcards. Gosto bastante. Força você a pensar qual que é a palavra. Que participem da Câmara, os quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos de acordo com o mesmo princípio. Lhes cabe prover sem prejuízo de candidaturas avulsas, oriundas das mesmas bancadas. Então, representação proporcional. Gente, todos os nossos cards têm um artigo que a gente justifica para, seja o card, se ele esteja certo, seja ele esteja errado, 100% dos cards vai ter a justificativa com o dispositivo. Então, quero lembrar como é que foi. Você já sabe que vai ser no artigo 8º. Tá? Requisito da eleição dos membros da mesa. Voltou o card, ó. São 2 cards iguais, né? Então, por escrutínio secreto, sistema eletrônico de votação, primeiro escrutínio, maioria absoluta, segundo escrutínio, maioria simples, e o 5º requisito é presença de maioria absoluta dos deputados, né? Agora, para mim foi fácil, né? Mas também acabei de errar, né? Então fica muito fácil mesmo. Vamos lá. Tipos de sessões legislativas. Não confundir, gente. Pelo amor de Deus. Sessão legislativa ordinária e sessão legislativa extraordinária, né? As sessões legislativas ordinárias são naqueles prazos, né? Aqueles períodos que eu falei. O primeiro período legislativo de 2 de fevereiro a 17 de julho. O segundo período legislativo de 1º de agosto a 22 de dezembro. Fácil. Regras para preenchimento de vaga na mesa. Isso aqui é legal. Vamos lembrar, hein? Até 30 de novembro do segundo ano do mandato, far-se-á nova eleição, tá? E se for depois dessa data, de 30 de novembro, ou seja, a partir de 1º de dezembro do segundo ano do mandato, aí a mesa indica um de seus membros para ocupar aquela vaga, né? Pode ser qualquer vaga, presidente, primeiro secretário, primeiro vice, segundo secretário, enfim. Até 30 de novembro do segundo ano de mandato, preenchida mediante eleição dentro de 5 sessões. Faltou eu falar esse prazo aqui, né? Depois dessa data, a mesa designará um dos membros titulares para responder pelo cargo. Como eu não lembrei que são 5 sessões, vou colocar aqui o bom, tá? A sessão legislativa ordinária se divide em 2 períodos. Estou fazendo uma afirmação, então certo, né? Ok, aqui tem igual. Esse aqui não tem um artigo, né? Caramba, me contradisse, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Próximo. A eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico exigida maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio e maioria simples. Em segundo escrutínio, presente maioria absoluta dos deputados. São aquelas 5 regrinhas, né? Que a gente já viu 2 vezes. Registro perante a mesa, individualmente ou por chapa. A eleição de segundo escrutínio com os 2 mais votados. Quando não alcançar a maioria absoluta no primeiro escrutínio. Em caso de empate. Eu acho que eu passei essa parte aqui, né, gente? Isso aqui é importante, tá? Falta lá. Eleição do candidato mais idoso dentro de maior número de legislaturas em caso de empate. Então é aquela regra de antiguidade, né? Não é regra só de idade. Então se um deputado tem, 4 mandatos e é mais novo em relação à idade, ele vai ter precedência nesse critério de desempate, tá?
Proclamação pelo presidente do resultado final e posse imediata dos eleitos. Proclamou o resultado do presidente, dos vices, dos secretários, eles tomam posse imediatamente. Se der problema no sistema eletrônico, a votação será feita por cédulas impressas ou datilografadas. São colocadas 4 urnas, né, 2 à vista do plenário e sendo duas destinadas à eleição do presidente e outras 2 aos demais membros da mesa. Tem um acompanhamento por 2 ou mais deputados indicados à presidência, né? Por partidos ou blocos parlamentares diferentes e por candidatos avulsos. O secretário vai fazer a contagem, a apuração, né? Primeiro conta as do presidente, depois conta dos demais cargos, né? O presidente lê o nome dos mais votados. É bom, gente, tem que ler tudo o regimento, não dá para ignorar nada, tá? Mas tem coisa que você vai depositar mais energia e tem coisa que você vai depositar menos. Os secretários, eles proclamam os votos em voz alta. Invalidação da célula que não atende o disposto no inciso 1 desse parágrafo. Aqui, redação e leitura pelo presidente do resultado de cada eleição na ordem decrescente dos votados, que eu lembro. Agora, a redação não lembro. Secretário. Na ordem decrescente dos votados. Primeiro leu o nome dos votados que tiveram maior número de votos. E o que tiver menor número de votos vai ser lido por último. E vou marcar como difícil. Examinadas e decididas pelo presidente as reclamações atinentes à relação nominal dos deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados. De pé todos presentes, o presidente proferirá a seguinte declaração: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ato contínuo, feita a chamada, cada deputado de pé ratificará dizendo: assim eu prometo, permanecendo os demais deputados sentados em silêncio. Acho que está certo, né? Isso aqui é a cópia do artigo 4º, parágrafo 3º. Está aqui a justificativa. A sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho, enquanto não for aprovada a Lei Orçamentária Anual pelo Congresso Nacional. 5 segundinhos para você responder certo ou errado. Eu já achei o peguinho aqui, ó. Lei Orçamentária Anual não, tem que ser Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então esse cara vai estar errado. Enquanto não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não terá o recesso no meio do ano, ali em 17 de julho. Cargo de ocultação, vamos lá. O nome parlamentar compor-se-á salvo quando, a juízo do presidente, né, devam ser evitadas confusões, apenas 2 elementos. Então, presidente. Fácil. Na mesa é assegurada a participação do membro da minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe cabe lugar. Correto, né, gente? O membro da minoria tem vaga garantida na composição da mesa. Artigo 8º, parágrafo 3º. Prazo para posse. Prazo de posse, né, para deputados empossados posteriormente. Então, se ele não tomar posse ali em 1º de fevereiro, vamos tentar lembrar. Eu lembro que são 3 situações. Se ele for diplomado em um momento posterior, aí o prazo da posse vai começar a contar dessa data. Se ele for convocado durante a legislatura, é isso. E o terceiro, a partir do fato em que seja ali a situação ali de força maior, né? Nossa, viajei, falei tanta coisa. Ele só queria saber os 30 dias prorrogáveis por igual período. Isso aqui eu sabia. Eu fui no mais difícil. Mas tudo bem, vamos lá. Vou colocar bom porque eu não peguei de primeira. A relação será feita por Estado, Distrito Federal e territórios essa aqui é aquela regrinha do artigo 3º, parágrafo 3º, se eu não me engano. De norte a sul, na ordem geográfica das capitais e em cada unidade federativa na seção alfabética dos nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidárias. Então, norte a sul, geográfica alfabética. Essa foi mole. Artigo 3º, parágrafo 3º, hein? Caberá à Secretaria-Geral da Mesa organizar a relação dos deputados diplomados, que deverá estar concluída antes da instalação da sessão de posse. Está errado porque não é a SGM que faz essa organização, é a mesa. Errei. Aí, ó.
Você estava torcendo para eu errar? Errei. Aqui, artigo 3º, parágrafo 2º. Caberá à Secretaria-Geral da Mesa. Tá certo, eu achei que era um peguinha. Fui pego no contra-peguinha. Então, errei, né? Requisitos para a Câmara se reúnem em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional. Então, tem que ser uma decisão da mesa ad referendo da maioria absoluta dos deputados, né? Motivo relevante ou de força maior, deliberação da mesa, ad referendo da maioria absoluta dos deputados. Vou colocar o bom porque eu não acertei, não lembrei do primeiro, né? Ok. Conceito de sessão legislativa extraordinária. Será aquelas quando o Congresso Nacional for convocado, né, gente? Lembrando que a Câmara ou o Senado Federal não podem ser convocados individualmente. E olha só, você vai fazendo os flashcards, ainda tem 110 para fazer, só que tem 5 que eu errei. Então esses 5 eles vão voltar para cá em algum momento. Como eles estão em prazo de minutos, daqui a pouco ele volta para cá, né? Então vamos lá. Ocorre quando o Congresso Nacional é convocado fora do período da sessão legislativa ordinária, por exemplo, nos recessos parlamentares. Beleza. Aqui vai ser primeiro ou terceiro ano, né? Vamos ler o resto para a gente saber o que é. De cada legislatura em data e hora previamente designados pelo presidente. Aqui já dá para matar que é a terceira, né? Porque a primeira vai ser sempre no dia 1º de fevereiro. Antes de inaugurada a sessão legislativa e sob a direção da mesa da sessão anterior, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Essa aqui foi fácil. Realizar-se-á a eleição do presidente, dos demais membros da mesa e dos suplentes secretários. Caberá à Secretaria-Geral da Mesa organizar a relação dos deputados diplomados, que deverá estar concluída antes da instalação da sessão de posse. A gente acabou de fazer isso aqui. Né? Isso aqui tá certo. A gente acabou de fazer isso. Agora tá fácil. Não, esse aqui é aquele artigo gigante, mas agora ele está com outras com ocultações. Então tá, vamos lá. A eleição dos membros tem aquelas 5 regrinhas, né, de eleição. Registro perante a mesa, né? O registro da candidatura para candidatar à mesa tem que ser feito perante a mesa. Realização do segundo escrutínio. Vou só nas ocultações, tá, gente? Para a gente não perder muito tempo. Realização do segundo escrutínio com os 2 mais votados para cada cargo, quando não se alcançar a maioria absoluta, né? Então, mesa, maioria absoluta. Isso aqui foi tranquilo. Regras quando vagar cargo na mesa. Até 30 de novembro do segundo ano de mandato, dentro de 5 sessões, né? Depois dessa data, a mesa designa um dos membros titulares para responder pelo cargo, ou seja, a partir de 1º de dezembro. Essa aqui foi fácil também. Artigo 8º, parágrafo 2º. Aberta a sessão, o presidente convidará... Ele convidará 4 deputados, né, para servirem de secretários, preferencialmente de partidos diferentes. Então, 4 deputados, isso aqui foi fácil também. Esse aqui tem... vou só na ocultação também, tá, gente? Redação pelo secretário e leitura pelo presidente do resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos votados. A gente já tinha feito uma ocultação desse, né? Então, fácil. Regras para preenchimento de vaga da mesa. Se for até 30 de novembro, faz uma nova eleição, dentro do prazo de 5 sessões. Se for após 30 de novembro, indicação de um dos membros titulares da mesa. Beleza, isso aqui foi fácil. A candidata diplomada que estiver em licença gestante tem direito à posse virtual, correto? Se estiver dentro dos 120 dias, né, da licença gestante. No caso de avaria do sistema eletrônico de votação, far-se-á a eleição por cédulas com as seguintes exigências. Colocação das sobrecartas em 4 urnas, né? À vista do plenário, 2 destinadas à eleição do presidente e as outras 2 à eleição dos demais membros da mesa. Então, tranquilinho, gente. Como se dá o registro de candidaturas para a mesa? Nossa, muito amplo essa daqui, mas é bom saber, porque isso aqui pode ser tema, inclusive, de prova discursiva. Não esse tema exclusivamente, né? Mas pode ser que seja um dos quesitos ali da
da prova discursiva. Como se dá o registro de candidaturas na mesa, para a mesa. O líder, né, ele vai informar ali aquele nome para a mesa. Se ele não fizer a indicação... eu não vou lembrar. Vamos mostrar a resposta logo. Individualmente ou por chapa perante a mesa por indicação das bancadas partidárias ou blocos. Aqui o líder não entra não. Vamos lembrar. É muito detalhe, gente. Por isso tem que fazer, tem que revisar. Isso aqui é a próxima vez que eu passar. Vocês viram já, eu já errei card aqui. Quando ele volta, aí fica mais fácil. Tudo bem que eu vi tudo hoje, né? Mas isso aqui você repetindo, isso aqui durante 6, 7 meses até o dia da prova, você vai lembrar disso aqui de olhos vendados. A eleição dos membros da mesa faça em votação. Esse aqui é aquele primeiro artigo, o caput do artigo 7º. Os candidatos previamente escolhidos pelas bancadas dos partidos ou blocos. Então não é o líder, gente. Tá vendo? Tem que ter muita atenção. Tem que decorar. Isso aqui eu vou colocar de novo. O suplente de deputado sempre convocado deverá prestar o compromisso errado, né, gente? Presta o compromisso só uma vez. Tendo prestado o compromisso uma vez, fica o suplente de deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes. Foi fácil. O compromisso de posse dos candidatos diplomados deputados federais poderá ser colhido por meio de videoconferência. Pode, se tiver um motivo relevante, né? Força maior. Situações excepcionais, né? Desde que tenha requerimento da parte interessada. Ok? Vamos na ocultação aqui direto. Eleição do candidato mais idoso dentro de maior número de legislaturas em caso de empate, né? Proclamação pelo presidente do resultado final e posse imediata dos eleitos, né? Vamos ver. Empate imediata. Então, isso aqui foi tranquilinha. A apuração para outros cargos poderá ser procedida mesmo enquanto não se tenha escolhido o presidente. Isso aqui está errado, né, pessoal? Isso aqui foi mole. Como se dá o registro de candidaturas para a mesa? Essa que a gente acabou de fazer, né? Agora é obrigação acertar. Então, os partidos ou blocos, eles têm que indicar o nome, né? Só lembro disso. Gente, agora é 1h13 da manhã, dá um desconto. Individualmente ou por chapa. Isso aqui é a próxima vez que aparecer eu vou lembrar. Perante a mesa, por indicação das bancadas partidárias ou blocos. Vou colocar bom, porque ele vai demorar 10 minutos pelo menos para voltar. E aí eu vou lembrar desse individualmente ou por chapa, tá? Não se considera investido no mandato de federal quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais, certinho. Se não cumprir tudo certinho conforme está no regimento, não será considerado investido no mandato. Em caso de mudança de legenda partidária, o membro da mesa perderá automaticamente o cargo que ocupa. Corretíssimo. Artigo 8º, parágrafo 5º. O cargo na mesa é da representação partidária ou do bloco parlamentar. Se o parlamentar mudou de legenda, ele perde automaticamente o cargo na mesa. Prazo do mandato dos membros da mesa, 2 anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente, e não se considera vedação à reeleição quando se tratar de legislaturas diferentes. Agora eu falei demais, olha lá. Mas é bom saber mais, né? Então, vamos lá. Havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara Nossa, a dislexia aqui está brava hoje. A Câmara poderá, por deliberação da mesa, ad referendo da maioria simples, essa que gritou, né, gente? Maioria absoluta dos deputados, né? Maioria absoluta, era o peguinho aqui do card. Nos casos de licença gestante, o requerimento de colheita do compromisso de posse por meio de videoconferência, devidamente acompanhado da declaração de parto, em período inferior a 120 dias, gente. É só lembrar do prazo da licença gestante, sem considerar a prorrogação, né? 120 dias, pode ser prorrogado por mais 60, mas aqui não é o caso. 120 dias, é o que vai cair na sua prova. Como se dá a composição do nome parlamentar, né? Então, são 2 prenomes, um prenome e um nome, ou 2 nomes, né? Vamos ver. Prenome e nome, 2 nomes, 2 prenomes. Beleza. Aí,
salvo a juízo do presidente, né, para evitar confusão, né, mas em regra é isso daqui, tá? Conceito de sessão preparatória. São dois tipos de sessão preparatória, né? No primeiro ano da legislatura é realizada a sessão preparatória de posse dos deputados diplomados pela Justiça Federal. Federal não, né? Eleitoral. Eu fiz um peguinha desse em um dos cards. Não sei se vai aparecer aqui ou se foi no grupo de questões. Tem um grupo de questões, gente, gratuito. Tem um link na bio aqui do nosso Instagram. Se não tiver, eu vou colocar depois que eu terminar aqui. E a segunda sessão preparatória é de eleição da mesa, né? Tanto do presidente quanto dos demais membros. Quem veio estudando com regimento do Senado tem que tomar cuidado em relação a isso. Lá é um pouquinho diferente. Lá são 3 sessões preparatórias, aqui são 2. São as sessões que ocorrem para preparar os trabalhos antes de iniciar a sessão legislativa ordinária. São destinadas à posse, no dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, e para a eleição da mesa no primeiro e no terceiro ano da legislatura. Lembrando que no terceiro ano será a partir de 1º de fevereiro, tá? Prazo para posse para deputados empossados posteriormente. Agora que sim, ele não quer aquele... o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30, né? Mas tem aquelas situações excepcionais que vai começar a contar depois, né? Quando da convocação ali do suplente, quando... Quais são as outras? Deu branco aqui, gente. Enfim, vou passar aqui. 30 dias prorrogáveis por igual período. Eu lembrei disso aqui, eu já tinha me embananado nesse card aqui. Se vier outro card em relação àquela outra coisa que eu falei, a gente vai tentar. Regras quando vagar cargo na mesa. Até 30 de novembro. Depois dessa data, a própria mesa, né, designará um dos membros titulares para responder pelo cargo. Então, tranquilinho, né, gente? Requisitos para a Câmara se reúna fora, em outro edifício ou ponto diverso do território nacional. Então, tem que ser motivo relevante, né? Algum motivo urgente. Tem que ter a deliberação da mesa, de referendo da maioria absoluta dos deputados, né? Motivo relevante ou força maior, deliberação da mesa, de referendo da maioria absoluta dos deputados. Então, o plenário, né? A composição plenária, que são os 513, precisam validar essa deliberação da mesa. Ou seja, tem que ter pelo menos 257 votos a favor da deliberação da mesa para que essa situação seja aprovada, tá? As mudanças de filiação partidária posteriores ao resultado proclamado pela Justiça Eleitoral não influenciarão as vagas de cada partido ou bloco na composição da mesa, né, gente? Então não influencia. Errado. Desconsideradas as mudanças de filiação partidária posteriores a esse ato. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, agora sim, né? Após dar-se no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, a requerimento é estado contado da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura. Se eleito durante a legislatura, da diplomação, da ocorrência do fato que ensejar por convocação do presidente, por convocação do... primeira sessão. Foi difícil lembrar, gente. Eu acabei de ler, mas estou enferrujado. Da diplomação, se eleito durante a legislatura ou por convocação do presidente. Foi difícil, mas vou colocar fácil aqui. Estou merecendo nessa, lembrei. O que ocorre em caso de falha do sistema eletrônico de votação? Aí a votação é feita por cédulas. A eleição será feita por cédulas, artigo 7º, parágrafo único. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, se reeleito o deputado, e na sua falta o vice-presidente. Não, na sua falta vai ser o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas, né? É a regra da antiguidade, né? Do decano ali que estiver ali na sessão. Finalidade das sessões preparatórias: empossar os deputados diplomados eleitos e eleger a mesa diretora, né? Posse de deputados, eleição da mesa diretora. Bacana, fácil. O deputado empossado posteriormente prestará o
o compromisso em sessão junto à mesa, né? Exceto durante o período de recesso, quando fará perante o presidente. Mesa presidente, foi tranquila essa daqui também, né? Não sei se você lembrava, mas eu lembrei. Quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados somente deliberará sobre a matéria da convocação. É a literalidade, gente. Não vamos brigar. Eu vou marcar certo. Se tiver errado, eu vou entrar com recurso. Tá vendo? Não briga com literalidade. A Constituição Federal excepciona a inclusão automática em pauta das medidas provisórias. Porém, cuidado quando brigar com a literalidade do regimento, mesmo desatualizado. Então, gabaritamos aqui, né? Espero que você também tenha acertado. Nas hipóteses excepcionais de que trata o parágrafo 6º desse artigo, poderá mediante requerimento da parte interessada, colher o compromisso de posse por meio de videoconferência. Poderá o deputado, né? Deputado ou deputada, durante a sessão preparatória ou no mesmo dia de sua realização, nesse caso, acompanhado do ato pela que lavrará o respectivo termo. Não estou lembrando. Não perder tempo não. Nossa, errei tudo, gente. Na hipótese excepcional de que poderá... Nossa, realmente, agora fez sentido. O presidente é que colhe o compromisso de posse por meio de videoconferência, mediante requerimento da parte interessada, né? Realmente eu não lembrava dessa redação desse artigo. Errei. De novo, né? Acompanhando o ato pela SGM, né? Então, vamos lá. Você tem que ser muito sincero aqui, tá, gente? Errou, marca que errou mesmo. Não tem que ter vergonha não, ainda mais durante a preparação. Vergonha é errar lá na hora. Vergonha não, né? Mas o ideal é que não é. O deputado deverá apresentar apenas pessoalmente os documentos para a sessão preparatória à mesa. Não, pode ser por intermédio do partido, né? Nós vimos. O candidato diplomado, deputado federal, deverá apresentar à mesa pessoalmente ou por intermédio do seu partido até o dia 31 de janeiro, né? O diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Então, isso foi fácil. As reuniões marcadas para as datas de início e fim da sessão legislativa ordinária serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Correto. Quando tomam posse os eleitos para a mesa? Imediatamente, né? Proclamou o resultado na hora. Aí, ó. Fácil. Documentos que os deputados precisam apresentar à mesa no início de cada legislatura. Vai ser o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, o nome parlamentar. Agora me pegou, não vou lembrar. Diploma, nome parlamentar, legenda partidária e a unidade da federação. Tá vendo, gente? Isso aqui parece ser tão óbvio, mas imagina se cai isso aqui numa prova objetiva, ou pior ainda, numa prova discursiva. Você tem que decorar isso daqui. Então, vou marcar bom aqui, porque lembrei só metade. Nas hipóteses excepcionais de que trata o parágrafo, poderá o presidente, né, agora já voltou, mediante requerimento da parte interessada, colher o compromisso de posse por meio de videoconferência durante a sessão preparatória ou acompanhado do ato pela Secretaria-Geral da Mesa, né? Agora ficou fácil, né? Tá vendo? É assim que aprende, gente. É por meio de repetição. Não tem como. Tem que decorar, é muita informação. O que ocorre em caso de empate entre os candidatos durante a eleição da mesa? Aí vai ficar eleito o membro mais idoso, né? Errado. Tem que ser o membro mais idoso dentre aqueles que têm o maior número de legislaturas. Regra de antiguidade, não só de idade biológica, né? No terceiro ano da legislatura, enquanto não for eleito novo presidente, dirigirá os trabalhos da Câmara dos Deputados à mesa da sessão legislativa anterior. Correto. Perfeito. Se até 30 de novembro do segundo ano de mandato verificar-se qualquer vaga na mesa, será ela preenchida mediante a eleição dentro de 5 sessões. Essa aqui tá mole, né, pessoal? Batido. Fácil, fácil. Como se dá o registro de candidaturas para a mesa? Essa aqui voltou, né? Individualmente ou por chapa. E tem que ser indicado pela representação partidária, né? Vamos ver se agora eu acertei. Individualmente ou por chapa, perante a mesa. Eu sempre esqueço alguma coisa, né? Mas
por indicação das bancadas partidárias ou blocos. Vou colocar fácil porque eu não quero ver esse card, mas não. Qualquer deputado poderá concorrer aos cargos da mesa que couberem a sua representação, que até aqui está ok, mediante comunicação por escrito ao presidente da Câmara, sendo-lhe assegurado o tratamento conferido aos demais candidatos. Perfeito, eu não vi nenhum erro. Caso o partido ou a bancada não faça indicação de representação, caberá ao respectivo líder fazê-la. Essa aqui eu estou em dúvida, viu? Vou chutar. Caso o partido ou a bancada não faça indicação de representação, caberá... Vou marcar certo. O líder tem muito poder. Ó, acertei. Artigo 8º, inciso 2º. É isso então. Bom, acertei. Às vezes a gente tem que contar com a sorte também. Vamos lá. O candidato diplomado deputado federal deverá apresentar à mesa, pessoalmente ou por intermédio do seu partido, até o dia 31 de janeiro do ano da instalação de cada legislatura. Essa aqui tá mole, né, gente? Mesa 31 de janeiro. A Câmara dos Deputados, com sede na capital federal, funciona no Palácio do Congresso Nacional. Um palácio. A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas ordinárias. Gente, isso aqui tem que saber, tá? Tem que decorar. Isso aqui pode cair. Parece bobinho, mas... Então vamos lá. Se a sessão preparatória vai ser dia 1º de fevereiro, a sessão legislativa ordinária começa no dia 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso aqui tem que estar na ponta da língua, não dá para errar essa questão aqui não. Apenas a primeira sessão legislativa ordinária de cada legislatura será precedida de sessão preparatória. Absurdo, né? Claro que está errado. Primeira e a terceira. O conceito de legislatura é o período de 4 anos, né? Começa ali no dia 2 de... Começa ali, coincide ali com o início da primeira sessão legislativa ordinária e acaba ali no dia 31 de janeiro da quarta sessão legislativa, né? Período de funcionamento do Poder Legislativo com duração de 4 anos, que vai da posse dos parlamentares. Então não começa no dia 2, começa no dia 1º de fevereiro. Faz sentido. No dia 1º de fevereiro do ano seguinte, a eleição parlamentar. É até a posse dos eleitos na eleição subsequente. Então, cada legislatura contém 4 sessões legislativas ordinárias. A Câmara dos Deputados, com sede na capital federal, né? Agora a votação veio diferente. Fácil. É possível que a Câmara se reúna em outro edifício ou ponto diverso do território nacional? É possível, né? Motivo relevante ou força maior. Deliberação da mesa. Ad referendo da maioria absoluta dos deputados. Isso aqui a gente já viu tanto que eu consegui decorar. Essa aqui tá mole também, né? A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura são precedidas de sessões preparatórias. Beleza, essa é para não zerar, hein? Salvo composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos da mesa far-se-á por escolha das bancadas, né? Da maior para a menor representação, conforme o número de cargos que corresponde a cada uma delas. Bancadas e liderança, né? Mas não são bem sinônimos. Tem partido que não tem liderança, né? Vou colocar bom. Data do primeiro período da sessão legislativa ordinária. 2 de fevereiro a 17 de julho, né? Essa aqui foi fácil. Vamos ver. No dia 1º de fevereiro, só pode ser na primeira sessão preparatória da primeira sessão legislativa. Que aqui ele obrigou a ser no dia 1º de fevereiro. Então aqui a gente já mata. Nossa, ó. A gente não leu o resto do card, né? Olha lá, e aqui perdeu uma questão de graça, né? Aqui vai falar da posse, então. Sempre que possível sob a direção da mesa da sessão anterior. Ou seja, essa sessão anterior, que é a posse? Então é a segunda sessão preparatória. Realizar-se-á a eleição do presidente, dos demais membros da mesa e dos suplentes dos secretários, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Vou colocar bom aqui porque não li, né?
Os candidatos diplomados deputados federais poderão ser empossados através de procurador. Falso, não pode. O deputado poderá ser eleito para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, desde que sejam legislaturas diferentes. Correto? O próprio regimento traz essa exceção. Requisitos para a escolha do líder conforme a Constituição Federal. Requisito para a escolha do líder segundo a Constituição Federal? Será que ele vai cobrar aqui a cláusula de barreira? Não fui eu que elaborei esse card, tá? Vamos ver o que ele quer. Cláusula de barreira. Tiverem obtido no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Para quem é bom de matemática, 1/3 dá 9 unidades da federação, né? Com no mínimo 2% de votos válidos em cada uma delas. Ou tiverem pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Lembro que na minha prova a gente tinha que lembrar até quantos estados tinha na região Nordeste. Não adiantou nada, eu lembrei, mas não acertei a questão do mesmo jeito. Composição e liderança da minoria. Essa aqui eu lembro, hein? Um líder mais 9 vice-líderes. Líder mais 9 vice-líderes. Ok. Os líderes não poderão integrar a mesa, certo? E nem os vice-líderes, né? Correto. Os líderes e vice-líderes não poderão integrar a mesa. Líder da minoria tem direito a voto em qualquer comissão. Não, que isso, gente. Só tem direito a discutir, né? Pode encaminhar a votação também, a orientação de bancada, mas votar não. Errado. Pode participar dos trabalhos de qualquer comissão, mas sem direito a voto. Os vice-líderes poderão integrar a mesa. Falso. Não pode. Os deputados são agrupados por ou de, cabendo-lhes escolher o líder quando apresentar. Esse terceiro que é líder. Os deputados são agrupados por não vou lembrar. Próxima vez que aparecer esse aqui eu vou saber, mas os deputados são agrupados por representações partidárias ou de blocos parlamentares. Não vou ser tão desonesto comigo. Me veio isso na cabeça, mas não externei. Ok, o líder aqui estava fácil, né? Então vamos colocar bom. Pelo menos acertei alguma coisa. Qual a frequência e o prazo de fala dos representantes dos partidos políticos que não possuem liderança, né? Eles podem falar semanalmente por 5 minutos. Uma vez por semana durante 5 minutos. Estou bem cansado já, pessoal, mas vamos até o final. Faltam 57 cards. Partidos que não atendem os requisitos do parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal não terão liderança, certo? Só terão representante. E aqui as regras da cláusula de barreira. O líder da minoria tem a prerrogativa de encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar sua bancada por tempo não superior a 1 minuto, certo? Perfeito. Artigo 10, inciso 4. O líder tem a prerrogativa de inscrever membros de bancadas para o horário destinado às comunicações parlamentares. Certo também, né? Ok. O líder ele tem 4 atribuições, né, no artigo 10. Inscrever os membros nas comunicações parlamentares, falar uma vez semanalmente por prazo não superior a 5 minutos. As outras duas vamos com calma, né? Modo de agrupações dos deputados. Então, representações partidárias ou blocos parlamentares, né? Agora eu lembrei, ó. Tá vendo? As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem as suas atribuições e prerrogativas regimentais, certo? Artigo 12, parágrafo 2º. O líder tem a prerrogativa de encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do plenário para orientar sua bancada por tempo não superior a 2 minutos. Não, né, gente? 1 minuto. Então tá errado. 1 minuto. Beleza. Documentos que os deputados precisam apresentar à mesa no início de cada legislatura. Vamos ver que agora eu lembro, né? Diploma expedido pela Justiça Eleitoral,
nome parlamentar, legenda partidária e unidade da federação que representa. É assim, gente, que você vai decorar, na base da repetição. Então agora foi muito mais fácil. Então provavelmente se eu fizer esse card amanhã eu vou lembrar. Se eu fizesse para card semana que vem, provavelmente eu vou lembrar. Eu vou fazer tanto esse card até o dia da prova que eu vou lembrar ele sempre. Então estou provando aqui na prática que essa revisão ativa ela ajuda muito na memorização. Prerrogativas dos líderes. Sabia que havia esse card. Eu já tinha citado duas, né? Inscrever membros da representação durante as comunicações parlamentares, participar do trabalho de qualquer comissão. Vou falar outra aqui, indicar os membros para as comissões, talvez, esteja nas atribuições. Não vou lembrar as 4 agora, não vou perder tempo. Fazer uso da palavra, ok. Inscrever membros da bancada durante as comunicações parlamentares, participar dos trabalhos de qualquer comissão sem direito a voto, encaminhar a votação, orientar a bancada, né, tempo não superior a 1 minuto. Tem mais aqui, ó. É verdade, ó, registrar os candidatos do partido ou bloco para concorrer aos cargos da mesa quando a representação não indicar, né? Aqui, ó, indicar a mesa os membros da bancada para compor as comissões. Então, acertei 3, vou colocar bom, vai voltar daqui a pouco. O líder tem a prerrogativa de participar do trabalho de qualquer comissão, mesmo que não seja membro, com direito a voto, não, sem direito a voto. Fácil. O líder tem a prerrogativa de participar do trabalho de qualquer comissão, mesmo que não seja membro. Correto. Veio na sequência, né, gente? Mas sim, é aleatório. A gente não consegue controlar isso. Os líderes terão um mandato de 2 anos. Errado. Os líderes são indicados ali pela maioria absoluta da representação partidária, né? E ficam no exercício da liderança até uma nova escolha da respectiva agremiação. Não possui um mandato fixo. Artigo 9º, parágrafo 3º. A escolha do líder será comunicada à mesa, né, no início de cada legislatura ou após a criação de bloco parlamentar, um documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação. Então, bem tranquilinho esse card. O líder do governo possui todas as prerrogativas do líder de partido. Errado, né? Só aquelas dos incisos 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, isso que eu lembrava. Ó. Mas fazer uso da palavra, participar de comissão que não seja membro sem direito a voto, encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação plenária, para orientar a bancada por tempo não superior a 1 minuto. Então, ok. O quantitativo mínimo de vice-líderes previsto no parágrafo 1º será calculado com base no resultado final das eleições para Câmara dos Deputados proclamado pelo TSE, lembrei, Tribunal Superior Eleitoral. Nossa, essa aqui foi boa. O partido que não atenda o disposto no caput deste artigo, do artigo 9º, né, não terá liderança, mas poderá indicar um de seus integrantes para expressar a posição do partido no momento da votação das proposições, ou fazer uso da palavra uma vez por semana por 5 minutos. Ok? Isso foi fácil. Quem indica os deputados para exercerem a liderança do governo? É o presidente da República, né? Mas esse card aqui merece uma edição, é só um deputado. E aí o líder vai indicar os 20 vice-líderes, né? Presidente da República, artigo 11, vamos lembrar aqui. 20 vice-líderes, ok. No regimento comum é diferente, tá, gente? Não vou falar agora quantos são para não te confundir. Então, liderança do governo na Câmara, 1 vice-líder e 20 vice-líderes. Edita, tá, gente? Quem indica os deputados não, quem indica o deputado. Você vem aqui editar, vou até fazer aqui ao vivo. Editar atual. Ó, quem indica o deputado para exercer a liderança do governo. Ok, agora fica certinho. Gente, acontece. São muitos cards, nós revisamos exaustivamente, mas errinhos assim não comprometem tanto, mas podem acontecer. Que você tem todo o direito de editar para deixar certinho. Mas espero que isso não aconteça mais, pelo menos nesse vídeo.
As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar não perdem as prerrogativas? Errado, perdem sim. Vou acelerar aqui porque eu estou morrendo de sono. Vamos lá. O presidente da República poderá indicar deputados para exercer a liderança do governo, composta de líder e de 20 vice-líderes. Será que indicar deputados... Nossa, então não estava errado aquele outro card que eu tinha feito. Mas ele só indica o primeiro. Não, gente, é o da minoria que indica os vice-líderes, quer ver? Cara, olha aí. A falta de atenção, hein? O presidente da República, ele indica todos. Ele indica o líder e os 20 vice-líderes, com as prerrogativas das atribuições dos incisos 1, 3 e 4. Os 9 vice-líderes serão indicados pelo líder da minoria, então é diferente. Então, errei aqui, ao vivo, não tem problema. Você não vai errar no dia da sua prova, isso que importa. Então depois volta naquele card lá e desaltera. Tá? O presidente indica todo mundo, o líder e os 20 vice-líderes. Perfeito. Eu já pulei aqui, não sei o que eu fiz. Ah tá, 20 vice-líderes, ok. Salvo composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos da mesa far-se-á por escolha das bancadas, né? Da maior para a menor representação das lideranças. Errei. Difícil, gente. Mas próxima vez que esse card vier, eu vou acertar. Ó, esse aqui acho que é aquele que eu errei. Na primeira ou na segunda preparatória, né? Vamos ver. Da primeira ou terceira sessão legislativa de cada legislatura no dia 1º de fevereiro. Então aqui a gente já crava que é na primeira sessão legislativa de cada legislatura. Sempre que possível, realizar-se a eleição do presidente. Agora eu não caio mais nessa, né? Então é na segunda sessão preparatória. Fácil. Cada líder poderá indicar vice-líderes na proporção de 1 por 4 deputados ou fração. Facultado designar um deles como primeiro vice-líder. Moleza. Composição de liderança do governo. Vou até tirar daqui. O presidente da República indica um líder e 20 vice-líderes. Ok, fácil. Os 9 vice-líderes serão indicados pelo líder da minoria. Até aqui está ok. Dentre os partidos que, em relação ao governo, expressam posição contrária à da maioria, certo? Perfeito. Os deputados são agrupados por bancadas, né? Como é que é? Nossa, já esqueci. Esse foi aquele que eu errei agora e há pouco. Ou de blocos, bancadas partidárias ou de blocos parlamentares, cabendo-lhe escolher o líder quando da representação. Representações partidárias, blocos parlamentares e líder. Vou colocar fácil aqui porque eu quase acertei 100%. Vamos lá. Salvo composição diversa resultante de acordo entre as bancadas, a distribuição dos cargos da mesa faz-se por escolha das lideranças. Acabou de aparecer esse card aqui, ele voltou. Então agora foi fácil. O líder deverá indicar um deputado como primeiro vice-líder. Não é obrigatório, né, gente? Tá errado. Facultada a designação de um como primeiro vice-líder. A liderança da maioria será composta de líder e 9 vice-líderes. Não, isso aqui é da minoria, né? Então tá errado. A liderança da minoria terá essa composição. A liderança da minoria será composta de líder e de 9 vice-líderes. O card veio na sequência, né? Mas tudo bem. Até quando deve ser comunicada à mesa a formação do bloco parlamentar para o primeiro biênio da mesa e as comissões? Gente, tem que ser até o 1º de fevereiro, né? Porque vai ter eleição, então para fazer o cálculo de qual bancada vai ter direito a qual cargo na mesa, tem que indicar isso até o dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura. Ok. Constitui maioria o partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da casa, correto, né?
Só se nenhum bloco ou partido integrar a maioria absoluta, e aí vai ser integrado pela bancada que tiver o maior número, né? Bloco parlamentar não tem o mesmo tratamento que as organizações partidárias com representação. Certo. Não tem. Bloco parlamentar ele tem que ter pelo menos 3 centésimos, né? E organização partidária com representação são aquelas que não atingem a cláusula de barreira, né? Então, esse card aqui me pegou, tá? Bloco parlamentar não tem o tratamento que as organizações partidárias com representação. A omissão do na casa me induziu ao erro, tá? Ficou parecendo que era aquela situação do partido que não atinge a cláusula de barreira. Então, esse aqui vale a pena editar. Porque muda totalmente o sentido do card, tá? Na casa. Vou colocar fácil, só para ele não voltar. Estou cansado. Mas você não faça isso. Constitui a partido integrado pela... isso aqui vai ser a maioria, né? Constitui a maioria o partido ou bloco integrado pela maioria absoluta dos membros da casa, considerando-se minoria a representação imediatamente inferior, que em relação ao governo expressa posição diversa da maioria. Então, essa aqui foi mole. O bloco parlamentar será extinto caso o quórum se torne menor que 3 centésimos dos membros da casa, correto? Conceito de bloco parlamentar é a união, né, de 2 ou mais bancadas, desde que tenha um mínimo de 3 centésimos de membros, né, ou seja, 16 deputados. Representação de 2 ou mais partidos sob liderança comum. Ok. Vamos lá, tá acabando. As vices-coordenadorias da bancada negra substituem a coordenação geral em caso de impedimento. Certo? Certo. Compete à bancada negra usar a palavra pessoalmente ou por delegação durante o período destinado às comunicações parlamentares por 5 minutos semanalmente, né? Beleza. Comunicações de liderança, né? Não comunicações parlamentares. 5 minutos semanalmente. Até quando deve ser comunicada à mesa a formação do bloco parlamentar para o segundo biênio da mesa? Segundo biênio? Até 1º de fevereiro também? Não lembro. Até 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura. Vamos lá no artigo 12. Parágrafo 10. 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura. Ok. Prerrogativas dos líderes. Nossa, que são aquelas 6, né? Usar a palavra. Cadastrar deputados para falar durante as comunicações parlamentares. Participar do trabalho de qualquer comissão sem direito a voto. O que mais? Encaminhar a votação por tempo não superior a 1 minuto em qualquer proposição. Indicar os membros da mesa quando o partido não fizer. Indicar os membros da comissão. Caramba, lembrei dos 6, hein? Que maravilha, gente. Não é mágica, gente. Isso aqui é técnica. Fazer uso da palavra. Escrever membros da bancada durante as comunicações parlamentares. Participar. Faltou pessoalmente por intermédio dos vice-líderes, né? Trabalhos de qualquer comissão sem direito a voto, mas pode encaminhar a votação, né? Encaminhar a votação de qualquer proposição, tempo não superior a 1 minuto. Registrar os candidatos para concorrer aos cargos da mesa, né? Quando a representação partidária não fizer. E indicar os membros para compor as comissões. Então, gente, estou cansado. Vai dar 2 horas da manhã e consegui lembrar. Artigo 10, ler sempre. Fica a dica. Conceito de minoria. É a primeira... Como é que é? Vai ser a maior representação partidária ou bancada, né? Que expressar em relação ao governo posição contrária, né? Da maioria. Minoria representação imediatamente inferior que em relação ao governo expresse posição diversa da maioria.
Esse imediatamente inferior aqui eu guardo a literalidade, mas não necessariamente é inferior, tá? É o maior partido ou bloco parlamentar em oposição ao pensamento da maioria sobre o governo federal, poder executivo. Assim, se a maioria é favorável ao governo, a maioria será o maior partido entre aqueles contrários ao entendimento do governo. Essa explicação aqui é muito boa. Vamos lá, está acabando. O bloco parlamentar tem existência circunscrita à legislatura, devendo o ato de sua criação e alterações posteriores ser apresentados à mesa, né, para registro e publicação. Fácil. A eleição da coordenação geral e das vice-coordenadorias da bancada negra ocorrerá a cada legislatura? Não, né? Toda a sessão legislativa no dia 20 de novembro, né? 20 de novembro de cada sessão legislativa. Lembrar, gente, do feriado, dia da consciência negra. A autodeclaração racial lançada no formulário do registro de candidatura da eleição geral que precede o início da legislatura será considerada para efeitos da composição da bancada negra, correto? Cada agremiação parlamentar só pode fazer parte de um bloco parlamentar, correto? Se houver chapa única para a eleição da coordenação geral da bancada negra, esta poderá ser realizada por aclamação dos membros presentes, correto também. A bancada negra não tem direito a voz e voto nas reuniões convocadas pelo presidente da Câmara. Errado. Tem direito a voz e voto, sim. Com direito a voz e voto. Fácil. Composição da bancada negra. Tem um coordenador geral e 3 vice-coordenadores, né? Coordenação geral, 3 vice-coordenadorias. Beleza. A bancada negra, composta de parlamentares negros e negras, é constituída de uma coordenação geral e 3 vice-coordenadorias, negros e negras. Se nenhuma representação atingir a maioria absoluta, assume as funções regimentais e constitucionais da maioria o partido ou bloco parlamentar que tiver o maior número de representantes. Correto. A bancada negra pode usar da palavra uma vez por semana durante as comunicações de liderança por 5 minutos, né, gente? Ok. A agremiação que integrava bloco parlamentar dissolvido ou a que dele se desvincular não poderá constituir outro na mesma sessão legislativa, né, pessoal? Mole, mole. Não confunda. A existência do bloco parlamentar se limita à legislatura, mas a dissolução do bloco só impede que o mesmo partido integre outro bloco na mesma sessão legislativa. A menor composição para a formação de bloco parlamentar é de 3/100 dos membros da Câmara, correto, que dá 16 membros. Designação das vice-coordenadorias da bancada negra. Quem designa as vice-coordenadorias? Esqueci. Tá. Primeira, segunda e terceira. Eu achei que estava perguntando quem que designa, né? Ok, vou colocar bom. Não vai dar tempo de voltar não, só tem 7 cards. O bloco parlamentar tem existência circunscrita a cada sessão legislativa. Não, aqui é o contrário, né? Tem existência circunscrita à legislatura. Tô fazendo esse joguinho de palavra com sessão legislativa e legislatura. É bom para pegar, para não cair nesse peguinha no dia da prova. Condições das eleições da coordenação geral e das respectivas vice-coordenadorias da bancada negra. Caramba! Quais são as condições? Vou colar. São eleitos pelos deputados negros e negras, né, que os compõem a bancada, todo dia 20 de novembro de cada sessão legislativa. Então, não tem mandato, né? O mandato será até a próxima eleição, no ano seguinte. Vamos ver se eu lembrei. 20 de novembro de cada sessão legislativa, a votação por escrutínio secreto. A mesma regra da eleição da mesa, né? Maioria absoluta em primeiro escrutínio, maioria simples em segundo, presente a maioria absoluta de parlamentares negros e negras. Ok.
As representações de 2 ou mais partidos, né, por deliberação das respectivas bancadas, poderão constituir bloco parlamentar sob liderança comum. Correto? Correto não, né? Ok. 2. Data da eleição da coordenação da bancada negra. 20 de novembro, gente. Importante. 20 de novembro é o dia da consciência negra no Brasil. Mesma data da eleição. A eleição da coordenação geral e das respectivas vice-coordenadorias ocorrerá no dia 20 de novembro de cada sessão legislativa e far-se-á em votação por escrutínio secreto. Moleza. Não será admitida a formação de bloco parlamentar composto de menos de 3/100 dos membros da Câmara. Importante, gente. A gente não repete os cards à toa, tá? A gente acha que é muito importante porque esse aqui é claramente uma forte candidata aparecer na sua prova objetiva. Você não pode errar. As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar perdem suas prerrogativas regimentais, correto? Artigo 12, parágrafo 2º, está aqui. Perdem as prerrogativas regimentais e vão ter que escolher um líder comum para ter as prerrogativas regimentais. Foi fácil. Voltaram os cards, né? Designação das vice-coordenadorias de bancada negra. Primeira, segunda e terceira. Ok. Condição das eleições da coordenação geral e das respectivas vice-coordenadorias da bancada negra. A gente acabou de ver, né? Que é a eleição no dia 20 de novembro de toda a sessão legislativa. Primeiro escrutínio em escrutínio secreto. Primeiro escrutínio maioria absoluta. Segundo escrutínio maioria simples. Presente a maioria absoluta dos deputados negros e negras da Câmara. Fácil. Concluímos. Parabéns, você terminou este baralho por enquanto. Por que por enquanto? Ele vai começar a voltar os cards de acordo com o que a gente programou, né? Não deixe de assistir o vídeo anterior, em que você programa o Anki, essa ferramenta, para trazer os cards novamente num prazo que faça muito sentido. Daqui 2, 3 dias, 4, 5, 6 dias, esses cards vão voltar. E assim, depois que você fechar o Anki pela primeira vez, eu tentava sempre possível zerar o Anki, né? Todas as revisões pendentes. Às vezes não dava conta, né, gente? A gente não é de ferro. Tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que a gente não está com disposição, tem dia que a gente não está com cabeça. Então esse dia você descansa, dorme mais cedo, acorda mais cedo no dia seguinte e vai para a luta. Então é isso, pessoal. Vou ver se eu faço outro tipo de vídeo desse em relação a outro título. Depois eu vejo se eu pego um título mais complexo. Não é fácil, até porque eu tenho que gravar à noite, então para mim é bem cansativo. Mas espero que eu tenha contribuído para você ter aprendido alguma coisa por esse título 1. Acabou virando uma aula, né? Praticamente. E desejo sucesso na preparação, bons estudos e até o próximo.